No futuro em que uma máquina decidiu nosso destino em alguns segundos, os sobreviventes precisam enfrentar uma série de robôs desenhados com o único objetivo de caçar e assassinar toda a resistência humana. Quando o assunto são os exterminadores da Skynet, você não pode barganhar ou negociar com eles. Eles não sentem dor, não sentem medo, remorso ou dó, e não vão parar nunca até que a humanidade esteja exterminada. Eu sou o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje a gente vai conhecer todos os modelos de máquinas usadas pela Skynet para vencer a resistência. E lembrando que o Central Pandora é a sua principal fonte de entretenimento e conhecimento de todas as galáxias da ficção científica. Por isso não deixe de se inscrever e ativar as notificações para continuar acompanhando nosso conteúdo. Hunter Killers, Caçadores Assassinos ou simplesmente HK ou CA são as denominações de todas as máquinas automatizadas criadas pela Skynet com o objetivo de enfrentar a resistência na Guerra do Futuro. Os infiltradores são os modelos de Hunter Killer mais famosos, mas existem muitos outros tipos que compõem a frente de batalha da Guerra do Futuro. Durante os anos entre o dia do julgamento e a destruição do núcleo da Skynet, muita coisa mudou na guerra e diferentes unidades de caçadores foram lançados contra a resistência. As grandes estrelas entre o exército da Skynet são as máquinas de combate pesado Hunter Killer Tank e Hunter Killer Aéreo, dois modelos completamente diferentes, mas que se provaram poderosos contra os soldados humanos. Um dos mais mortais inimigos da TechCom é o gigantesco, preciso e assustador HK Tank. Apesar de ter aparecido pela primeira vez em Exterminador do Futuro de 1984, o Hunter Killer Tank, também conhecido como Hunter Killer Ground, teve a sua primeira versão mostrada em O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, que faz parte da primeira linha do tempo cinematográfica. No filme, temos a presença do robô de assalto terrestre T1, o primeiro modelo autônomo de combate criado pela Cyber Research System, e é bem provável que os protótipos desse modelo estavam em desenvolvimento pela Cyberdyne mais ou menos durante o mesmo período de desenvolvimento dos T-70. Desenhado para combate pesado no campo de batalha, o T1 conta com duas miniguns e movimento por esteira para facilitar a sua locomoção em qualquer terreno. Variantes do T1 foram usados até os primeiros anos da Guerra do Futuro, substituídos no campo de batalha mais ou menos ao mesmo tempo que os T-70. Mas por causa da sua fácil produção e por causa da sua eficiência, eles ainda continuaram sendo usados como guardas, principalmente em locais de interesse da Skynet, como nos campos de prisioneiros para testes. Apesar dos seus defeitos, o T1 demonstrou ser uma unidade muito eficiente, por isso que ele foi a plataforma utilizada para criar o muito mais avançado e muito mais perigoso Hunter Killer Tank. Durante os eventos de salvação, as primeiras versões do HK Tank foram desenvolvidas, sendo bem parecidas com versões gigantes do T1, incluindo as metralhadoras com munição tradicional. Foi após o avanço da guerra que os tanques começaram a ser equipados com canhões de plasma e existem até versões que possuem 2 canhões de cada lado do corpo. As esteiras pesadas garantem mobilidade em diferentes tipos de terrenos e ambientes, além de possuir uma armadura poderosa. Apesar de todas essas vantagens, a Resistência desenvolveu uma série de táticas contra esses HKs, incluindo explorar as fraquezas nas esteiras com o uso de cargas explosivas, que apesar de ser um ataque arriscado, podia muitas vezes garantir que o tanque fosse destruído. E claro, isso era um problema para a Skynet, primeiro porque ela estava perdendo muitos tanques, e segundo porque a Resistência aproveitava essas unidades caídas para saquear o armamento e poder combater a inteligência artificial. Para tentar solucionar esse problema, a Skynet chegou até a criar modelos do HK Tank que possuíam compartimentos para carregar T-800 e T-700. Mas claro, a força terrestre da Skynet não era a única estratégia da inteligência artificial, contando também com a superioridade aérea. A vantagem no ar é fundamental para qualquer guerra, e para garantir essa superioridade, a Skynet desenvolveu os HK aéreos. Armados com canhões de plasma sob as asas e no dorso, esses são uns dos inimigos mais mortais da Resistência.
Similar ao tanque, o HK aéreo apareceu em sua versão protótipo na Rebelião das Máquinas, com um modelo bem menor do que na Guerra do Futuro. Versões menos avançadas desse Hunter Killer também são vistas no Exterminador do Futuro 4, com uma estrutura bem similar, mas com canhões de plasma de primeira geração e blindagem suscetível a armas do presente. Entre os HKs apresentados no cinema, o tipo aéreo é o que mais tem variações, podendo ter configurações de bombardeio ou então sendo usado para o transporte de unidades ou de outros tipos de caçadores da Skynet. E na linha do tempo apresentada em Exterminador do Futuro 2, A Batalha através do Tempo, os HK aéreos também conseguem carregar uma série de Mini Hunters, que são drones de pequeno porte armados com armas de curto alcance para combate dentro de ambientes fechados. Na linha do tempo da Rebelião das Máquinas, há modelos diferentes com uma maior envergadura das asas e mais canhões nas partes de baixo. A diferença desses aéreos para os outros pode ser explicada pelo atraso no dia do julgamento após os eventos de Exterminador do Futuro 2. Esses Hunter Killers podem até ser derrubados por armas de plasma de última geração, mas a fraqueza principal são explosões concentradas nas turbinas. Uma classe de máquinas que não é exatamente um Hunter Killer, mas que merece destaque é o Harvester, que apareceu no Exterminador do Futuro 4 A Salvação. Ele tinha um design bem diferente dos outros porque ele tinha um propósito muito específico: coletar seres humanos para os campos de prisioneiros da Skynet. O Harvester, ou então coletador, foi desenvolvido pela Skynet com a função de coletar certos alvos e o maior número possível de pessoas para as experiências com células-tronco realizadas pela inteligência artificial, com o objetivo de desenvolver um tipo de tecido vivo que pudesse ser colocado sob um endoesqueleto, criando assim os famosos infiltradores T-800. Sempre acompanhados de um transporte aéreo, os Harvesters possuem alguns detalhes bem interessantes em seu design. Primeiro de tudo é o fato de que a sua produção ou é barata ou é antiquada, já que ele apresenta um corpo de aço não inoxidável, contando até com pontos de ferrugem. Ao contrário dos HKs movidos a energia nuclear, essa unidade possui escapamentos nas suas costas, que exalam fumaça preta, indicando que o motor é à base de diesel ou outro combustível similar. E além dos seus 4 braços, a principal arma de um Harvester é um canhão de plasma de primeira geração movido por energia elétrica. E apesar de ser bem lento, a estrutura demonstra ser bem resistente, até mesmo a grandes explosões. Justamente por não ser muito ágil, o Harvester precisa da ajuda de 2 batedores para poder cobrir grandes distâncias e também perseguir humanos. Esses companheiros são as moto-exterminadores. Essas são as máquinas terrestres mais rápidas utilizadas pela Skynet durante a guerra, atingindo velocidades acima de 300 km por hora e a capacidade de se mover e esquivar em frações de segundos. A agilidade incomparável não é a única arma desses exterminadores, contando também com 2 canhões de plasma ao lado do corpo. Essas unidades apresentam algumas características similares aos Harvesters, com o mesmo tipo de metal na sua estrutura principal e também um motor movido a combustão. As moto-exterminadores provavelmente foram descontinuadas por causa da fabricação rudimentar e das claras fraquezas contra armadilhas simples. Já o Harvester deixou de ser fabricado assim que a Skynet obteve sucesso em suas pesquisas. E em Gênesis, que cria uma linha do tempo paralela à linha do tempo original, fomos apresentados pela primeira vez aos Spider Tanks, uma unidade intermediária de combate terrestre. Apesar do nome, os Spider Tanks são máquinas quadrúpedes, utilizadas em ataques de larga escala, geralmente auxiliando as tropas T-800 e sendo transportadas pelos HK aéreos.
A versão apresentada em Gênesis é bem maior do que um ser humano e possui bastante mobilidade e uma blindagem resistente a danos causados por armas de plasma de baixo calibre. Existem poucas informações sobre esse Hunter Killer, mas ele possui 2 canhões de plasma ao lado do corpo e pode ser devastador em combate. E mesmo não estando na mesma linha do tempo, uma versão do Spider Tank chamado de Armored Spider ou Aranha Blindada aparece em Terminator Resistance, jogo que acompanha a primeira linha do tempo estabelecida nos filmes. Em Resistance, essa versão do Hunter Killer é bem menor, com blindagem vulnerável a armas convencionais de diferentes calibres e metralhadoras giratórias ao lado do corpo. Apesar de não haver ligação, esse pode ser um modelo menos avançado do que o apresentado em Gênesis, ou então feito para áreas de baixo risco, onde não há confronto direto com a TechCom. What kind of response systems do they have down here? There's only one, but it's a good one. It's called the T-1 million. Move! O T-1 também chamado de T-Mag, ou também conhecido como um baita de um exagero, é o Hunter Killer não humanoide mais avançado da Skynet, dividindo várias características com o seu primo mais conhecido, o T-1000. O T-Mag foi criado para ser o guardião principal do núcleo da Skynet durante os eventos da linha do tempo apresentada em Exterminador do Futuro 3D, a Batalha através do Tempo. E diferente da versão humanoide, ele não tem o objetivo de se infiltrar, por isso que ele é gigantesco e só pode mudar para formas que permite que ele se esconda entre estruturas. Feito totalmente de poliliga mimética, esse HK pode formar armas cortantes e perfurantes com todo o seu corpo, que claro, tem o formato de uma aranha. Afinal, por que não? Ao que tudo indica, apenas uma unidade foi desenvolvida durante a Guerra do Futuro, destruída por John Connor e um T-800. Além dos grandes caçadores, também podemos encontrar alguns modelos de Hunter Killers pequenos, que apesar de serem limitados, também podem fazer total diferença no campo de batalha. 2 modelos que merecem bastante destaque são os Hydrobots e o Silverfish. O Silverfish seria apresentado pela primeira vez em Exterminador do Futuro, Dia do Julgamento, durante a cena da batalha no começo do filme. Mas no fim, a ideia foi descartada por ser difícil de ser executada. Mas desde 91 já existiam artes conceituais desse HK. A sua primeira aparição oficial foi nas novelizações da franquia, e a primeira vez que vimos um desse de perto foi em Terminator Resistance. O Silverfish é um caçador bem simples, com uma inteligência artificial bem limitada, e o seu único objetivo é funcionar como uma armadilha. Quase que como uma mina terrestre inteligente, o Silverfish detecta inimigos e avança até o alvo, explodindo o seu corpo para causar danos graves. Por serem rastejantes e difíceis de serem detectados, esses são HKs perigosos contra grupos de humanos desavisados. E por fim, a Skynet não cometeria o erro de deixar o maior recurso natural e mais importante para o ser humano sem fiscalização. Para dificultar o uso da água por parte da resistência, foram desenvolvidos os Hydrobots, usados desde os primeiros anos da Guerra do Futuro. Os Hydrobots são robôs que lembram enguias. Como o nome indica, eles foram feitos para o ambiente aquático e são muito eficientes no que fazem, nadando em alta velocidade e atacando suas vítimas utilizando poderosas mandíbulas. A parte da frente dos Hydrobots também pode cortar e quebrar diferentes materiais, incluindo metal. A principal fraqueza desse caçador é a sua inteligência artificial bem limitada, que até permite que eles sejam capturados com certa facilidade, além de também serem vulneráveis a armas de fogo do presente. A grande ironia no design do Hydrobot é que ele pode ter sido desenvolvido a partir do protótipo do robô de trabalho aquático, criado pela Cyberdyne para a produção e coleta de algas marinhas para garantir alimento e sobrevivência para os seres humanos. E esses são os principais Hunter Killers que, junto dos modelos humanoides da série T, fazem parte do exército da Skynet contra a Resistência. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo que explora um pouco mais desse universo de O Exterminador do Futuro.
Continue ligado no Central Pandora para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias e a gente se vê no próximo vídeo.